Arcane é uma linha do tempo alternativa, eles mudaram muita coisa. O Warwick foi o que mais ganhou história depois de Arcane, mas qual vai ser o futuro dele, já que a Riot já disse que ele está vivo ainda? Pelo visto, a Riot quer desenvolver a transformação do Warwick. Porém, a história de Piltover acabou, e as próximas séries vão falar sobre Demacia, Noxus e Ionia. Então, como vão desenvolver o Warwick se o lugar do Warwick é em Zal? Então, existem várias maneiras de criar uma narrativa boa sobre isso. E eu vou falar sobre qual eu acho que a Riot vai seguir. Provavelmente ele vai aparecer ligado a alguma coisa com o Urgot. Urgot é de Noxus. Swain enviou o Urgot para Zal para dar um golpe de estado em Noxus. O Urgot foi mandado para Zal para investigar se tinha alguma conspiração contra Noxus. Mas quando ele chegou lá, tinha uma conspiração, mas era contra ele. Ele foi preso e torturado até virar o que ele é agora, um homem, meio máquina. Ele conseguiu assumir o controle da prisão e depois conseguiu fazer uma fuga e virou um grande problema para Piltover. Ele começou a criar uma seita e deixou as ruas de Zal ainda mais perigosas. Provavelmente o Warwick vai aparecer aí para tentar resolver o problema. A matança acaba quando Zal estiver livre. Porém, o Warwick ainda não virou um lobo na série, então como ele vai se tornar um lobo? Ovelha, conte uma história. Houve outrora um homem pálido com cabelos negros que estava muito sozinho. Por que estava sozinho? Tudo que existe precisava encontrar esse homem. Então, afastaram-se dele. Ele perseguiu tudo. Ele dividiu-se em dois com um machado, bem ao meio. Para que ele sempre tivesse um amigo. Para que ele sempre tivesse um amigo. Então, funcionava desse jeito. Existia a morte e ela se partiu em dois para não ficar sozinha. Uma parte virou a ovelha, que se dedicava às pessoas que aceitavam a morte de bom grado. Descanse. Flutue gentilmente para o oblívio. E outra parte era o lobo, uma parte dedicada às pessoas que não aceitavam seu destino. E por isso tinham que enfrentar uma morte violenta. Corra, se puder. Eles resistem, ainda bem. Isso vai doer muito. A Riot lançou uma linha de skins falando sobre o lobo. E que existem pessoas que podem enfrentar ele e voltar da morte. E a Ambessa aparentemente já fez isso. E provavelmente o Warwick também vai enfrentar, porque na história dele, ele só vira um lobo depois que ele morre e volta. E eu vou ler essa parte pra vocês. Preso ossos gélidos na mesa, o Warwick se contorceu de agonia por horas a fio, até que finalmente seu corpo cedeu. Após a morte inoportuna de sua cobaia, Singed descartou o corpo em uma cova nas profundezas do sumidouro de Zal e passou a se dedicar a seu próximo experimento. Mas a morte se revelou o verdadeiro catalisador da transformação do Warwick, e quando seu corpo esfriava no topo de uma pilha de defuntos, as substâncias químicas finalmente fizeram efeito. A câmara em suas costas começou a bombear. Seu corpo se contorcia descontroladamente, os ossos estalavam e se deformavam. Ossos a quebrar! Dentes cresceram, os tendões se romperam e depois cicatrizes, com um suave brilho alquímico. E a carne morta foi substituída por algo novo e poderoso. Quando seu coração começou a bater novamente, o homem que Warwick fora e a vida que vivera já não existia mais. Ele acordou faminto, tudo doía, só uma coisa importava. Ele precisava de sangue. Eu não sei se eu gostei disso, de você poder lutar com a morte e voltar.
Parece um bagulho meio de The Sims, quando o boneco morre, você pode, sei lá, conversar a morte e deixar você ficar. Mas querendo ou não, isso aparentemente aconteceu com a Ambessa também. Todos os outros campeões que também aparecem nesse teaser já passaram por experiências de quase morte. E a Ambessa estava grávida da Melwa. Então, talvez tenha alguma coisa a ver com a magia que a Melwa possui. E olha aí a ovelha, aparentemente. A ovelha de novo. E ela vai ganhar daqui a pouco um colar. Esse colar parece muito um lobo do The Witcher, tá ligado? E parece que ela tá, tipo, ganhando poder viver mais uma vez, sabe? E aí é a Mel na barriga dela. Parece que tem alguma coisa a ver com a magia que eles têm. Pior que Yordle são criaturas mágicas. E Bondópolis, que é o reino dos Yordles, aparentemente não fica na Terra, parece que fica em outra dimensão. E tem um Yordle chamado Kennen, que ele consegue atravessar o reino espiritual e o nosso plano. Então, talvez todos os Yordles também possam fazer essa mesma coisa que o Kennen faz. Ou seja, vai ver todos os Yordles são como o Batman Mirim, que são criaturas mágicas que podem andar por entre dimensões. E talvez a dimensão da morte tenha alguma coisa a ver com magia. E se isso for certo, e os Yordles puderem andar por dimensões, então o Rei Mendiga ele só não foi embora daquele universo de zoeira, tá ligado? Ele fez o Elco ir embora à toa, ele podia ter ido embora sozinho, deixado o Elco lá. Então é isso, pessoal. Deixem um like e se inscrevam. Até a próxima.